Irmão, eu quero falar com você hoje, é a nossa segunda mensagem dessa série de mensagens sementes. Semana passada, quem estava aqui semana passada? Essa foi uma mensagem mais assim, para desafiar a gente, com a gente mesmo, né? Uma mensagem para tirar um pouco a gente assim na verdade, para a gente perceber algumas questões que às vezes a gente tem e acaba machucando pessoas, acaba ferindo pessoas, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas hoje eu quero falar com você sobre não só uma atitude nossa, agora dentro da gente mesmo, mas algo que já começa a se relacionar com o outro. Nós cremos, e essa série de mensagens tem a ver com isso, que sementes estão sendo lançadas nesse tempo na nossa cidade. E essas sementes não são sementes comuns, somos nós. São os nossos pequenos grupos que estão sendo jogados, lançados dentro da nossa cidade, para que eles possam germinar, crescer, frutificar, alimentar, trazer abrigo. E eu quero já perguntar, quem aqui gosta de trabalhar assim com terra? Gosta de plantar coisa? Quem gosta? Alguém que não gosta? Não. Quem nunca fez assim? Nem sei se eu gosto ou não gosto. Eu acho que eu estou nesse, sabe? Nem sei se eu gosto ou se eu não gosto. Mas eu sei, obrigado, eu sei que quando a gente planta uma semente, é necessário também que essa semente seja regada, é ou não é? Você precisa regar a semente, sim ou não? Tem que regar a semente, tem que adubar, tem que cuidar, ver se ela está pegando sol. Se ela estiver pegando sol, ela também não pode pegar muito sol assim, né? Tem que pegar sol, mas não é sol demais. Tem que colocar água, mas também não é tanta água assim. Você não pode jogar uma semente e simplesmente torcer para que ela cresça. É necessário que você cuide dela. Ela pode crescer sem a sua ajuda? Pode ou não pode? Pode. Mas isso vai cobrar dela assim. Está rodando alguma coisa aí. Vai cobrar dela uma resistência maior, né? Não são todas as sementes que vão conseguir ser lançadas assim, sem nada e desenvolverem. É necessário um cuidado. Depois que aquela planta cresce, se desenvolve, pode ser até que ela não precise mais dos mesmos cuidados que você tinha antes. Não é isso? Vamos botar, sei lá, uma amendoeira. Pega lá uma amendoeira, alguém fica regando a amendoeira? Não, irmão, por quê? Porque ela tem raiz. Chega uma hora que aquela planta, aquela árvore, atinge uma determinada estatura que ela já consegue buscar os nutrientes necessários sozinho, não é isso? Porque ela já está enraizada. Não adianta você ficar tentando tirar ela do lugar mais. Não dá para você tirar uma árvore do lugar para poder ela não pegar sol. Dá? Não dá. Se ela pegar sol, pega. E aí ela já consegue viver sozinha. Mas no início, principalmente, era necessário um tempo de cuidado. Um cuidado assim bem específico. Bem especial mesmo. E eu sinto que às vezes a gente, enquanto igreja, tem deixado semente largada pelo caminho. Sementes estão vindo às nossas mãos, estão passando por entre os nossos dedos, porque a gente não está conseguindo, ou melhor, a gente não está tendo dimensão da responsabilidade que a gente tem enquanto cuidado. Como eu falei semana passada, a gente falou sobre a importância de a gente semear a união, de a gente não ser pedra de tropeço, a gente não permitir que outras pessoas se atrapalhem com a gente. Mas hoje eu quero te incentivar a cuidar de alguém. Durante algum tempo a gente leu alguns textos que deram a sensação para a gente que o Evangelho é algo a ser vivido sozinho. Afinal de contas, a salvação é individual, é ou não é? É ou não é? Me ajuda aí, vai. A salvação é individual ou não é? É individual. Mas a nossa fé
é uma fé que é vivida em comunidade. Abra sua Bíblia aí, por favor, só para você dar uma olhada, não é o nosso texto base. Em um dos textos que eu estou falando, Romanos capítulo 14, verso 12. Alguns textos foram mal interpretados por nós, e isso tem interferido na nossa abordagem sobre o Evangelho. Esse texto aqui é um texto que a gente cita muito. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A gente fala isso, não fala? É versículo, está ali na Bíblia. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Como se a gente, através desse versículo, a gente fosse se isentar de qualquer responsabilidade sobre o outro. Afinal de contas, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Isso vale para quem ouve, mas não para quem fala. Como assim? Vale para quem ouve, mas não para quem fala. Porque para quem ouve, eu preciso te alertar que você vai dar conta de si mesmo a Deus. Mas é responsabilidade minha cuidar para que você preste conta bem, irmão. Como assim? Olha esse mesmo texto de Romanos 14, agora não mais o verso 12, vai um pouquinho à frente, se você tiver com sua Bíblia aberta, alguns versículos à frente, verso 15 e o verso 16. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Olha o verso 16. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Ou seja, o mesmo texto que está falando assim, ó, cada um prestará conta de si mesmo a Deus, fala, se você come alguma coisa, se você faz alguma coisa, ainda que seja uma coisa boa, mas ofende o seu irmão, é melhor você não fazer. É melhor você deixar isso quieto. Melhor não fazer, porque você vai ser pedra de tropeço. Ou seja, o mesmo texto que a gente usa para se isentar da nossa responsabilidade, está cobrando a gente um posicionamento de cuidado pelo outro. Porque a salvação é algo individual, mas o reino ele é vivido em comunidade. Desde Caim, a individualidade é uma característica daqueles que têm se afastado de Deus, irmão. Quando a pessoa começa a se afastar de Deus, ela já começa a falar assim, não importa a maneira como eu me relaciono com Deus, eu quero quebrar isso na sua mente hoje, porque importa. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 9, logo depois do assassinato de Abel, Caim se encontra com Deus, e olha o que acontece. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, você pode ler essa fala de Caim junto comigo? Não sei. Agora vamos ler de verdade. Vamos lá? Vamos juntos? Só essa frase, vamos lá. Não sei. Essa é a fala de Caim. Qual seria a nossa resposta? Será que a gente não faz a mesma pergunta para Deus? Falar assim, será que eu sou responsável por fulano de tal? Será que eu sou responsável por fulano, por ciclano, por beltrano? Será que eu tenho que dar conta do que ele fez? Irmão, você não tem que dar conta do que ele fez, mas você tem que dar conta daquilo que você deixou de fazer. Acaso sou eu responsável? Acaso sou eu tutor? Nasce dentro da gente um senso de individualidade, como se nós não fôssemos responsáveis uns pelos outros. Nós somos, irmãos, responsáveis uns pelos outros. E não só somos responsáveis, mas devemos nos preocupar com aqueles que estão distantes daquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Talvez você esteja vindo aqui hoje e você está pensando assim, não, eu vou lá, vou frequentar o culto, quero ver o que está acontecendo. Viu uma fotinha legal lá no Instagram, viu um vídeo lá na transmissão no YouTube, falou assim, não, eu vou lá dar uma olhada. Teve um amigo seu que te chamou, você estava distante da igreja, você falou assim, quer saber, eu vou lá dar uma olhada no que está acontecendo, mas eu só vou frequentar, porque ninguém tem nada a ver com o meu relacionamento com Deus. Irmão, tem. A fé cristã é uma fé para ser vivida em comunidade, porque o pão não é meu, o pão é nosso.
O Pai não é meu, o Pai é nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe. Irmão, a oração do Pai Nosso não está na primeira pessoa do singular, irmão. Está na primeira pessoa do plural. Porque o reino de Deus é vivido em comunidade. Cada um cuidando do outro. Cada um zelando pelo outro. Ninguém está isento disso, irmão. Ninguém pode fugir dessa responsabilidade e também nem fugir de nenhuma das duas posições, sabe? Você precisa cuidar de alguém da mesma maneira que você precisa ser cuidado por alguém. Nem o apóstolo Paulo, irmão, um cara que foi referência pra gente de igreja, fugiu dessa linha. Alguém que foi usado por Deus para fazer várias coisas, vários sinais, alcançou várias pessoas. Ele foi cuidado. Abra, por favor, e esse é o texto base da nossa reflexão de hoje. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versos 10 ao 20. Já está na nossa projeção ali. E como é um texto grande, a gente vai combinar de ler alternadamente. Eu leio os versículos pares e os irmãos leem os ímpares. Pode ser assim? Diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Os irmãos? Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E perante, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Vê se não é igual ao GC, irmão, isso aí. Parece que está no GC. Ananias chegou, Judas era o anfitrião. E aí Ananias chegou no GC, que era para liderar o GC. Saulo estava lá. No final ainda teve comida, reparou? Meu GC purinho. Irmão, é um desafio cuidar de alguém. Cuidar de alguma coisa já é desafiador, mas quando você cuida de alguém, é mais ainda. É desafiador demais. Mas é uma missão divina. Logo no início do texto que a gente leu, nos 3 primeiros versos, ou melhor, nos 2 primeiros, a Bíblia fala que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. A missão do cuidado, o desafio do cuidado, e é isso que eu queria trazer para você hoje, sobre o desafio do cuidado, é uma missão divina. E sendo uma missão divina, ele já começa com uma característica em comum. Qual? Tira a gente da nossa zona de conforto, irmão. A primeira coisa que Deus faz para agir na vida de alguém é tirar ele da zona de conforto. Sempre foi assim.
Quando estava Moisés lá tranquilão, Moisés estava, irmão, 40 anos já vivendo com Jetro, 40 anos cuidando das ovelhinhas, ele estava tranquilo, ninguém precisava apunhar ele lá, ele estava quieto. Foi logo uma sarça começar a pegar fogo e nos corroer. Abraão estava quieto, irmão, na dele. Deus tira ele de onde ele vivia, tira Moisés de onde vivia, tira Gideão lá de Malha-Trigo no lagar, tira, ele sempre tira, irmão, sempre tira a gente da nossa zona de conforto. Talvez isso para você e para mim não seja uma questão geográfica, talvez não seja você largar a sua família como fez Abraão, talvez não seja você largar o seu emprego, a sua casa, talvez não seja isso, mas talvez seja você largar a sua mentalidade. Quem sabe você já está tão acostumado a viver desse jeito, irmão, que você não consegue nem colocar um GCzinho durante a sua semana. Já tem muita coisa, pastor. Pastor, já faço muita coisa. Já tenho trabalho, faculdade, filho, ainda torço pro Vasco para poder ficar mais sofrido, né? Para dar um peso maior. E aí, como é que eu vou participar? Como é que eu vou cuidar de mais alguém se eu tenho filho para criar, pastor? Irmão, entenda uma coisa. É importante a gente discernir as estações que a gente está vivendo na nossa vida. Não dá para a gente ter o mesmo envolvimento de tempo que a gente tinha quando era adolescente. Não dá. Quem que era criado na igreja aí? Ia para a igreja o tempo inteiro. Viu? Tem tempo para isso, vai? Não tem, cara. Hoje em dia a gente não tem a mesma disponibilidade. Mas não ter a mesma disponibilidade não quer dizer que não seja necessário que a gente saia da nossa zona de conforto para poder viver e entender aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Ananias teve que sair. Deus não podia mandar Saulo lá. Deus não podia chegar assim: Saulo, olha só, faz o seguinte, ao invés de ir para a casa de Judas, vai para a casa de Ananias, que vai ser ele que vai orar por você mesmo. Já resolve isso, já está tudo certo, já fica tudo em casa ali você é cuidado. Deus poderia fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Me ajuda? Eu sei que é uma resposta óbvia, mas eu preciso que você fale para você dar uma prestada de atenção comigo, entendeu? Você sabe que Deus poderia fazer isso, mas Deus escolhe tirar Ananias do lugar. Deus escolhe tirar Ananias da zona de conforto. Você está confortável demais vivendo esse evangelho que você tem vivido, irmão. Está muito confortável. Sabe por quê? Porque você não está se responsabilizando por ninguém, cara. E quando você cuida de alguém, irmão, isso é um desafio, cara. Quando você se dispõe a viver esse relacionamento, é mais do que um desafio, é meio que amedrontador. Quem aqui já teve filho aí e lembra da notícia de quando o filho nasceria? É tipo uma questão assim, pelo menos que eu senti foi: tô felizão, mas tô preocupado. Tô alegre, mas como é que eu vou pagar esse negócio todo aí? Tô celebrando, mas a fralda tá quanto aí? É isso que eu estou falando com você. Ao mesmo tempo que isso tira a gente da nossa zona de conforto, traz uma alegria grande, mas também traz um medo. Foi isso que Ananias viveu. Olha só o texto. Olha só o que fala o texto. Lá no verso 13 e 14. Verso 13 e 14. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Olha só, irmão. Deus tira Ananias da zona de conforto para cuidar de quem? Para cuidar do homem que tinha sido enviado para matar ele.
Dá um medo ou não dá, irmão? Cuidar de alguém dá medo. Mas se para Ananias era amedrontador, para Paulo também era. Porque Paulo sabia. Porque, irmão, presta atenção. Imagina o seguinte. Imagina. Não, é difícil para a gente imaginar, porque eu acho que ninguém falou assim, estou indo lá matar uma pessoa. Mas Paulo estava fazendo isso. Imagina que Paulo estava indo lá matar aquele cara. E aquele cara foi levantado para cuidar dele cego. Ou seja, Paulo podia pensar assim, irmão, eu vim matar ele, como é que eu vou confiar que ele vai cuidar de mim? Se eu vim para cá matar ele. Se eu vim para cá para matar os amigos dele, e não só vim para cá matar, como já matei alguns. Ananias tinha isso na cabeça, mas Paulo também tinha. Paulo também estava pensando, ó, como é que eu vou confiar em um homem, só porque tem uma voz falando na minha cabeça, que ele vai vir ouvir um sonho, se esse sonho estiver errado. Sabe, irmão, o preço do cuidado é a vulnerabilidade. Existe um preço na amizade, e o preço da amizade é a vulnerabilidade. Como assim, pastor? O preço da amizade ser a vulnerabilidade significa que quando você se torna mais amigo, a sua casa fica mais bagunçada para você receber essa pessoa. É ou não é? Não é assim? Vai receber fulano, não, vou ter que arrumar a casa, blá. Daqui a um tempo, não, fulano tá vindo, deixa as cuecas em cima da cama mesmo, deixa as calcinhas espalhadas ali, tem calcinha pendurada no banheiro, mas não tem problema, ele é de casa. A vulnerabilidade é um preço que precisa ser pago, para a gente se permitir ser cuidado por alguém. Mas a gente quer ser cuidado de guarda levantada, sabe? Armado, sem mostrar quem a gente é. Irmão, o GC é ótimo para isso. Para você criar laços que vão te permitir cuidar de alguém, mas também ser cuidado por alguém. Vencer os seus medos. Os medos que você tem de talvez se frustrar, e eu vou dizer, infelizmente você vai se frustrar. O GC não vai ser um lugar mágico, místico, com unicórnios e fada do dente, que não vai ter problema, irmão. Que não vai ter decepção. Que não vai ter hora que você vai se ferir. Vai. Eu não posso dizer para você que não vai, porque eu vou estar mentindo. E eu estou aqui falando a verdade. Mas também vai ser um lugar onde você vai ser curado. Vai ser um lugar onde as suas feridas, onde os seus medos, onde as suas frustrações terão espaço para cuidar de quem está do seu lado. O Evangelho não é uma fé para ser vivida de maneira independente. É necessário que a gente se abra. A gente teve uma reunião aqui com os líderes da igreja, num sábado pela manhã, e a gente tomou um café juntos, e a gente conversou um pouco sobre os projetos, sobre os objetivos que a gente tem para a igreja. E, irmão, hoje é que dia? 13, hoje é dia 13. Hoje é dia 13 de março. Ou seja, agora já é essa semana, né? Dia 18, eu vou completar 9 meses, eu acho, à frente da igreja. Eu acho que são 9 meses, né? Foi em junho, 9, né? Não lembro, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 9 meses. 9 meses, irmãos, de dias intensos, de dias, assim, intensos de verdade na minha vida, na minha família. E eu falei com eles, eu falei, olha, eu estou me abrindo completamente para os irmãos. Eu estou demonstrando completamente quem eu sou, desde o início, para me tornar vulnerável, porque eu entendo que a gente só vai crescer se aqui no nosso meio houver essa vulnerabilidade. Eu quero que comece de mim.
para que a gente fortaleça uma aliança, para que a gente fortaleça um relacionamento sadio. Isso precisa acontecer no nosso meio, irmão. Abaixe a sua guarda, irmão. Eu queria convidar você hoje a baixar a sua guarda, a abrir os seus defeitos, a contar os seus dramas, a contar os seus desafios. Por quê? Porque, irmão, o desafio do cuidado tem proporções gigantescas. Deus tira Ananias da sua zona de conforto, coloca em uma posição de vulnerabilidade, para que ele alcançasse um homem que teria proporções gigantescas. Cuidando de alguém, você pode alcançar lugares que você nunca foi, irmão. Cuidando de alguém, você pode pregar para pessoas que nunca ouviram a sua voz. Como? Irmão, imagina quem cuidou de Billy Graham. Já parou para pensar nisso? Que Billy Graham teve que ser discipulado por alguém? Já parou para pensar que Martin Luther King precisou de alguém que ensinasse ele a ler a Bíblia? Precisasse que ensinou ele sobre teologia, sobre relacionamento com Deus? Alguém que começou, que teve que mostrar para ele o que era livro, capítulo, versículo. Já parou para pensar nisso, irmão? Você sabe o nome dessas pessoas que fizeram isso? Sabe o nome do discipulador de Billy Graham? Sabe o nome do discipulador de Martin Luther King? A gente não sabe, mas a gente sabe quem são esses homens. A gente sabe o que eles plantaram. Por quê? Porque o desafio do cuidado tem proporções gigantescas que a gente não é capaz de alcançar. Diante de Ananias estava um homem frágil, cego, que não conseguia, tinha acabado de viver essa cegueira. Então não era só cego, ele era alguém que estava vivendo agora essa cegueira. Por exemplo, a gente tem aqui a irmã Lucimar, cadê ela? Ela está aqui, eu vi agora, a irmã Lucimar ali, ó. Está ali, elazinha ali, serve como voluntária, irmão, trabalha. Eu fui visitar a casa dela, a casa cheia de rampa, de escada, ela rodava tudo sozinha, irmão. Eu quase caí, a irmã Lucimar está lá, ó, passeando. Então não era cego, não era como a irmã Lucimar, porque a irmã Lucimar é desenrolada. Era alguém que não conseguia dar um passo à frente, porque tinha acabado de perder a sua visão, tinha acabado de viver essa experiência, vivia fragilizado, não tinha comido, estava fraco. A Bíblia falou isso aqui agora. Mas através dele, igrejas seriam alcançadas, igrejas seriam plantadas, estabelecidas, pastores seriam cuidados, líderes seriam levantados, cartas seriam escritas, que ecoariam não só naquele tempo, mas nesse. Viagens missionárias foram estabelecidas. Diante de Ananias, só tinha um homem com fome, fraco, precisando de alguém que orasse por ele. Mas diante de Deus, tinha um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. O desafio do cuidado alcança lugares que a gente não imagina. Por isso, meu irmão, não negligencie quem está do seu lado. Você não sabe aonde Deus quer levar essa pessoa. Você não sabe qual é o lugar que aquela pessoa vai alcançar através de um cuidado seu, através de um posicionamento seu. Cuidar de alguém te faz alcançar lugares maiores, te faz presenciar milagres. No verso 17, 18 e 19, você vai ver uma experiência sobrenatural que Ananias viveu junto de Saulo. Quando ele impõe as mãos e ora por Saulo, a Bíblia fala no texto que a gente leu que o que acontece? Escamas caem dos olhos de Saulo. Milagres acontecem na vida daqueles e através da vida daqueles que se dispõem a cuidar e a serem cuidados. Para de tentar viver o Evangelho sozinho, meu irmão. Para de tentar achar que o Evangelho tem que ser vivido sem ninguém do seu lado, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando você vive esse relacionamento, Deus permite
que você presencie milagres. Pastor, eu nunca vi um coxo andar, nunca vi um morto ressuscitar, nunca vi escamas caírem dos olhos de ninguém. Nunca vi, meu irmão. Mas você já viu pessoas sendo transformadas? Você já viu pessoas aceitarem a Jesus? Você já viu famílias sendo restauradas? Eu quero dizer que mais importante do que ver coxo andar, cego enxergar, pessoas que não falavam, falarem, é você ver pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. E isso pode acontecer através de você. Eu vou falar mais uma vez sobre a irmã Lucimar, porque tem a ver, né? E eu fui lá visitar ela, e ela me deu o testemunho, ela estava me testemunhando sobre a vida dela. E me marcou muito quando ela estava falando. Que ela falou que depois que ela perdeu a visão, 2 pessoas aceitaram a Jesus. 2 pessoas se converteram através do testemunho dela. Depois vai marcar um dia para elas ir falar aqui, vocês chorarem um pouco. E aí quando ela falou assim para mim: pastor, quando aquelas 2 almas se converteram, e eu sabia que tinha sido por causa da perda da minha visão, eu falei assim: valeu a pena. Valeu a pena. Porque ainda que eu tenha perdido a minha visão, pessoas foram salvas através disso. Meu irmão, o maior milagre que tem é você ver uma pessoa sendo transformada por Jesus. O maior milagre que existe. E isso só acontece através do cuidado. Nós fomos chamados a cuidarmos uns dos outros. E esse cuidado, esse desafio do cuidado, requer envio, irmão. Cobra da gente o envio. Olha o verso 20 do texto que a gente leu. O último versículo. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Você pode ler junto comigo? Vamos ler junto? Vamos lá? Logo, vamos voltar, vamos recapitular essa mensagem. Ananias estava quietinho na dele em casa, amém? Igual a gente, assistindo Netflix, assistindo lá a televisãozinha, quieto, tranquilo, irmão, doido para dar uma descansada. E aí vem Deus, tira ele da zona de conforto. Ele não leva Paulo até lá, ele tira Ananias da zona de conforto, coloca numa posição de vulnerabilidade, para alcançar alguém que teria proporções gigantescas. Ninguém mais ouve falar de Ananias. Ananias está aqui, mas, se não me engano, tem mais um texto bíblico que fala sobre Ananias. Mas quantos não falam sobre Paulo? Quantos não falam sobre esse homem? Então alcança proporções gigantescas. Ele vive um milagre. E por último, ele envia. Sabe por quê, irmão? Semente não foi feita para ser colocada em um buraco só. Imagina, alguém que vai fazer uma plantação de alguma coisa, né? Sei lá, uma plantação de qualquer coisa aí, não sei o que dá exemplo agora, mas é o que está na tua cabeça. E ele vai fazer uma plantação gigante, compra aquele monte de semente, faz um buraco grandão, joga a semente toda ali no meio. É isso que faz? Não, irmão. Mas não é isso que a gente está fazendo? Não é isso que a gente está fazendo hoje? A gente quer semear. O que a gente faz? Cava um buraco, coloca as sementes tudo num lugar só. Assim que a gente tem funcionado como igreja. Faz um buraco, coloca tudo no mesmo lugar. Mas é necessário um envio. Envio. Quando Paulo consegue agir sozinho, quando Paulo consegue viver esse tempo de maturidade, ele vive um período de envio. Dia 27 desse mês, encerrando a nossa série de mensagens, tem o quê? Quem sabe aí? Quem veio de manhã sabe. Quem vai ter dia 27 desse mês, irmão? Festa da multiplicação. Sabe o que é isso?
nossos G6 vão multiplicar, amém? O pessoal está com a mente meio frouxa, hein? Pastor, como é que vai multiplicar? Eu nunca mais vou ver. Como é que vai ser, pastor? Toda terça-feira a gente está junto, a gente ri junto, a gente joga board game. Como é que vai ser? Irmão, a maturidade cobra da gente o envio. Quando a gente cria um filho, a gente cria um filho para ser enviado, irmão. Para ele viver a vida dele, e ele semear, e ele plantar, e ele colher. Esse tempo precisa ser um tempo de maturidade para a gente entender que semente não tem que ficar dentro de um pote. Elas precisam ser lançadas, cuidadas, acompanhadas, para que elas possam germinar e trazer alimento e abrigo ali onde elas se formaram, ali onde elas se desenvolveram. Esse mês tem multiplicação, amém? Tem alguém feliz com isso aí? Ai, irmão, eu sei que é difícil, cara. A gente fica assim, ó. A gente fica igual Pedro, né? Igual Pedro, Deus, tá bom, tão bom aqui, Senhor. Deixa a gente fazer uma tendinha, a gente fica aqui quietinho, cada um num canto. Não, irmão. Deus nos chamou para alcançar essa cidade. E para alcançar essa cidade, a gente precisa enviar. A gente precisa carregar a nossa identidade, aquilo que Deus está colocando no nosso coração, para que outras pessoas sejam alimentadas também. Pastor, eu estou aqui, vim só visitar. Eu estava fora da igreja, estava distante da igreja. Mas, irmão, essa é a maior mentira que Satanás vai te contar hoje. Eu estava longe da igreja, mas estava de bem com Deus. Irmão, não dá. Não dá. Quero te contar isso, não dá. Sabe por quê? Porque quem estabeleceu a igreja foi Deus. Igreja não é instituição humana. Quem estabeleceu a igreja foi o Senhor. Ele ordenou que você estivesse. Então esse é o tempo de você abaixar a sua guarda, aprender a ser vulnerável, mesmo diante das pancadas que vêm, para que a gente viva em unidade. Vivendo em unidade, a gente carregue essa identidade para esse povo. Esse é o desafio do cuidado, irmão. Porque o nosso maior desafio, irmão, não é construir esse templo, cara. O nosso maior desafio não é colocar ar-condicionado aqui dentro. Embora seja uma ótima sugestão, amém? Vai chegar lá, irmão, calma, calma. Fica calmo. Vai chegar lá. O nosso maior desafio não é construir uma igreja, mas é estabelecer um corpo. Porque a igreja, templo, se faz com tijolo, mas corpo, irmão, se faz com choro, se faz com lágrima, se faz com amor, com sorriso. O nosso desafio não é edificar um altar, um púlpito. O nosso desafio é edificar uma igreja que ame ao Senhor, que entenda o preço e a necessidade de viver como unidade, para que, irmão, através disso, pessoas sejam transformadas. No final disso tudo, o que importa são as pessoas. No final disso tudo, valeu a pena cuidar de Saulo. No final disso tudo, vai valer a pena. Porque, irmão, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, cara. A gente até pode limitar a igreja, assim, combinar talvez uns 15, 30 para ficar aqui. E aí eu fico cuidando desses 20 a 30. Mas se a gente quiser alcançar essa cidade, nós precisamos de pessoas com maturidade para entender que cada um aqui é um pastor. Cada um aqui foi chamado como sacerdote para cuidar um do outro, para zelar um pelo outro, nesse desafio de vulnerabilidade,
nesse desafio de incômodo, nesse desafio de pagar o preço, que é cuidar de quem está do nosso lado.